O Oceano Pacífico parecia imóvel naquela madrugada de junho de 1942, mas o silêncio escondia uma tensão quase palpável. A guerra já havia incendiado metade do mundo, e ali, naquele trecho aparentemente insignificante de mar aberto, homens tomavam decisões que acreditavam irreversíveis. Nos convéses dos porta-aviões japoneses, o ar cheirava a combustível, óleo quente e confiança absoluta. Para os almirantes do Império, a vitória não era apenas provável, era inevitável. Midway, um pequeno atol perdido no meio do nada, era visto como a última peça de um tabuleiro que já estava ganho. Desde o ataque devastador contra a frota americana no Havaí, o comando japonês se acostumara a vencer. Cada operação reforçava a sensação de superioridade técnica, disciplina impecável e destino manifesto. O almirante Isoroku Yamamoto, cérebro estratégico da Marinha Imperial, acreditava que aquela batalha encerraria qualquer ilusão de resistência dos Estados Unidos. O plano era complexo, meticuloso, quase elegante. Atrair a frota inimiga para uma armadilha perfeita, destruí-la em águas profundas e forçar uma rendição política. Nada parecia fora do lugar, mas havia um detalhe. Pequeno, silencioso, ignorado, enquanto os motores dos navios vibravam sob os pés dos marinheiros, pilotos jovens ajustavam capacetes e revisavam mapas. Muitos tinham pouco mais de 20 anos. Alguns carregavam cartas dobradas nos bolsos, escritas por mães, esposas ou noivas. Eles não sabiam que estavam prestes a se tornar parte de uma virada histórica. Para eles, aquela era apenas mais uma missão. Para seus comandantes, um passo final rumo à supremacia no Pacífico. O plano japonês previa um ataque inicial avassalador contra a base aérea americana em Midway. Aviões decolariam ao amanhecer, destruiriam pistas, hangares e defesas antiaéreas. Enquanto isso, a frota principal permaneceria a uma distância segura, pronta para lançar um segundo golpe contra qualquer navio inimigo que ousasse aparecer. Tudo dependia de tempo, coordenação e, acima de tudo, informação correta. E foi exatamente aí que a engrenagem começou a ranger. No alto comando japonês, existia uma convicção quase religiosa de que os códigos navais eram indecifráveis. A ideia de que o inimigo pudesse antecipar movimentos parecia absurda. Orgulho e confiança caminharam juntos, cegando olhos experientes. O detalhe ignorado não era uma arma secreta nem uma tecnologia futurista. Era a possibilidade de que o outro lado estivesse ouvindo, entendendo, esperando. Do outro lado do oceano, em salas abafadas no Havaí, oficiais americanos analisavam mensagens fragmentadas, sons interceptados, padrões repetidos. O almirante Chester Nimitz desconfiava que algo grande estava por vir. Não sabia todos os detalhes, mas sabia o suficiente. Midway surgia repetidamente nas comunicações japonesas. Um teste simples confirmou a suspeita. O inimigo estava vindo, e estava confiante demais. Enquanto isso, no mar, a rotina seguia. Bombas eram cuidadosamente armadas nos hangares inferiores dos porta-aviões japoneses. Torpedos eram alinhados, revisados, preparados. Aviões aguardavam ordens, motores desligados, asas dobradas, como aves de aço adormecidas. O tempo passava e cada minuto aumentava o risco. O convés superior precisava estar livre para pousos e decolagens. Qualquer atraso poderia ser fatal. Mas ninguém parecia preocupado. A vitória era certa. Pelo menos era isso que acreditavam. O primeiro ataque contra Midway decolou sob um céu ainda escuro. O ronco dos motores ecoou pelo mar, rompendo o silêncio da madrugada. Pilotos japoneses avançaram com precisão, atacando alvos conhecidos, enfrentando resistência mais dura do que o esperado. As defesas da ilha não caíram completamente. Relatórios confusos começaram a chegar aos navios. Alguns alvos destruídos. Outros, não. Surgiu a dúvida. Seria necessário um segundo ataque? Essa decisão, aparentemente simples, carregava um peso imenso. Rearmar os aviões com bombas terrestres ou mantê-los prontos para atacar navios? Cada escolha exigia tempo. E tempo, naquela manhã, era o recurso mais precioso. O comando optou por rearmar. A ameaça americana parecia distante. Não havia sinais claros da frota inimiga, nenhum navio à vista, nenhuma sombra no horizonte. Mas havia olhos observando. A centenas de quilômetros dali, porta-aviões americanos manobravam em silêncio. Seus pilotos também eram jovens, também sentiam medo, mas tinham algo que seus adversários não tinham: informação. Eles sabiam onde o inimigo estaria, sabiam quando atacar. Não precisavam vencer em número, precisavam vencer no momento certo.
Nos hangares japoneses, o caos silencioso começava a se formar. Bombas sendo removidas, torpedos sendo deslocados, combustível exposto, aviões parcialmente armados, o convés inferior tornou-se um labirinto de perigo. Bastaria uma faísca, um impacto, um erro mínimo. Ainda assim, ninguém percebia o abismo se abrindo sob seus pés. O sol subia lentamente no céu. O calor aumentava. O cheiro de combustível tornava-se mais forte. Oficiais consultavam relógios. A tensão crescia, mas a confiança permanecia. O detalhe ignorado continuava invisível. A ideia de que o inimigo já estivesse no ar, a caminho, parecia impossível. Era cedo demais, rápido demais, inconcebível. E então, como um presságio tardio, surgiram relatos fragmentados. Aviões desconhecidos. Possível contato inimigo. As mensagens chegavam confusas, incompletas, desacreditadas. O comando hesitou. Cancelar o rearmamento? Prosseguir? Cada segundo perdido empurrava a frota japonesa mais perto de uma decisão sem retorno. Nos rostos dos marinheiros, o cansaço misturava-se à expectativa. Muitos não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Apenas seguiam ordens. Obediência era virtude. Questionar não fazia parte da doutrina. E assim, homens comuns continuavam trabalhando dentro de navios que, sem saber, estavam se transformando em armadilhas flutuantes. No céu, longe dali, aviões americanos avançavam em silêncio relativo, voando baixo sobre o mar, guiados por bússolas, instinto e uma urgência quase desesperada. Eles não sabiam se sobreviveriam, sabiam apenas que aquele era o momento. Se errassem, tudo estaria perdido. Se acertassem, a história mudaria. E enquanto dois mundos se aproximavam rapidamente, separados apenas por nuvens e quilômetros de oceano, o maior erro naval da guerra tomava forma. Não por falta de coragem, não por inferioridade técnica, mas pela arrogância de ignorar um detalhe simples e fatal: a crença de que o inimigo não poderia ouvir, não poderia prever, não poderia ousar. Naquele instante, antes do primeiro mergulho, antes da primeira explosão, a vitória japonesa ainda parecia garantida. Mas o destino já havia mudado de curso, e ninguém, em nenhum dos convéses, conseguia enxergar isso ainda. O sol já queimava mais forte sobre o atol de Midway quando o segundo ataque japonês começou a se preparar. Nos convéses dos porta-aviões, homens suavam enquanto carregavam bombas e torpedos. O cheiro de combustível misturado ao suor formava uma névoa quase sufocante. Cada passo, cada gesto era repetido mecanicamente, mas a mente dos oficiais já começava a pesar sobre o que estava prestes a acontecer. As ordens haviam sido claras: rearmar os aviões para atacar os navios inimigos, garantir a destruição total da frota americana. Mas o que parecia uma rotina era, na verdade, uma dança com o desastre. Enquanto isso, abaixo do convés, torpedos estavam empilhados em alinhamentos perfeitos, mas perigosos. Cada um deles carregava uma quantidade de explosivo capaz de rasgar o casco de qualquer navio. O menor descuido poderia transformar o próprio porta-aviões em um túmulo flutuante. Soldados jovens olhavam para aqueles cilindros mortais com uma mistura de respeito e medo silencioso, sem perceber que cada segundo perdido tornava a situação mais crítica. Era como caminhar sobre gelo fino, sabendo que qualquer passo errado poderia quebrá-lo. Do outro lado do oceano, a frota americana já havia detectado os movimentos. Aviões de reconhecimento sobrevoavam discretamente, transmitindo coordenadas precisas para os porta-aviões escondidos. Nimitz e seus oficiais entendiam que a chance de sucesso dependia da surpresa absoluta. Cada mensagem interceptada, cada padrão japonês decodificado aumentava a certeza. A oportunidade que surgia era única e histórica. A inteligência se tornava arma e a confiança japonesa, armadilha. À medida que os primeiros aviões japoneses decolavam novamente, carregados com bombas terrestres, o céu sobre Midway parecia testemunhar a tensão crescente. O barulho dos motores se misturava com o vento, criando uma sinfonia mecânica que prenunciava a catástrofe. Entre os pilotos havia nervosismo, mas também a mesma sensação de inevitabilidade que sentiam seus comandantes. Eles acreditavam que o ataque seria decisivo, que não haveria resistência capaz de impedir o sucesso, ainda não sabiam que cada movimento estava sendo observado, previsto e aguardado. No convés dos porta-aviões, oficiais discutiam estratégias finais. As ordens eram repetidas e checadas. Mas um detalhe simples continuava a passar despercebido. A frota inimiga não estava apenas reagindo.
Ela já estava posicionada, aguardando o momento certo para atacar. A crença cega na invulnerabilidade japonesa começava a se mostrar como uma fraqueza fatal. E nesse erro silencioso, uma catástrofe iminente se formava. Enquanto as bombas eram cuidadosamente presas aos aviões, torpedos aguardavam em silêncio mortal. Um único erro poderia ser o suficiente para detoná-los. Cada marinheiro sentia o peso invisível da responsabilidade. Não era apenas guerra, era uma dança com a morte, e eles ainda não sabiam que o palco estava armado contra eles. No horizonte, pequenas silhuetas de aviões inimigos surgiam, quase invisíveis, mas vitais para a virada que se aproximava. Cada segundo tornava a tensão mais insuportável, cada decisão mais irreversível. Os primeiros bombardeiros americanos começaram a mergulhar sobre os porta-aviões japoneses. A surpresa, tão subestimada pelos comandantes imperiais, explodiu em caos. Aviões em pleno ar foram atingidos antes de atingir seus alvos, mergulhando em chamas. Torpedos e bombas, ainda sendo preparados no convés inferior, tornaram-se um perigo ainda maior. O barulho era ensurdecedor. Explosões, gritos, o estalo metálico do impacto das bombas nos cascos, o som das ordens gritadas pelos oficiais tentando manter algum controle. O medo, até então contido, se espalhou entre os marinheiros. Jovens com menos de 25 anos viram a realidade da guerra de frente. O céu, antes silencioso, agora era palco de destruição e pânico. O que deveria ser uma demonstração de poder se transformava em cena de desespero. Oficiais gritavam instruções, homens corriam carregando torpedos e combustível, tentando salvar máquinas que, naquele momento, eram tão mortais quanto qualquer inimigo. No meio do caos, o detalhe ignorado se tornou tragédia inevitável. A frota japonesa, confiando na própria certeza de vitória, não havia previsto que os americanos estariam no lugar certo, na hora certa, com armas prontas e coragem suficiente para atacar. Cada minuto perdido, cada decisão aparentemente pequena de rearmar os aviões, contribuiu para que a situação se tornasse irreversível. O silêncio antes do ataque se transformou em um rugido de destruição. E assim, em meio à fumaça, fogo e gritos, a realidade da guerra mostrou seu rosto mais cruel. Homens comuns, treinados para obedecer, estavam agora à mercê de uma série de escolhas estratégicas que eles não entendiam totalmente, mas que moldariam o destino de milhares. A vitória que parecia garantida se transformava lentamente em pesadelo. E no fundo do convés, enquanto torpedos aguardavam, os próprios barcos se tornavam armadilhas flutuantes, prestes a se tornar monumentos de um erro histórico. A Batalha de Midway, até aquele instante, já não era apenas uma luta por território ou supremacia naval. Tornava-se uma história de arrogância, confiança cega e o preço mortal de ignorar detalhes invisíveis. O maior erro naval da guerra não estava no armamento ou na tecnologia, mas na falha humana em perceber o que estava à sua frente. Cada explosão, cada avião destruído, cada grito de marinheiro marcava o ponto de virada que ninguém na frota japonesa poderia mais evitar. O silêncio que se seguiu entre as explosões e a fumaça era quase tão aterrorizante quanto o barulho, porque todos sabiam, mesmo sem palavras, que nada poderia desfazer o que estava acontecendo. Aquela manhã de junho de 1942 mudaria para sempre o curso da guerra, e cada decisão tomada ou ignorada se tornaria parte de uma narrativa que os historiadores chamariam de inevitável, mas que, no momento, era apenas caos, medo e fogo consumindo homens e máquinas que acreditavam estar destinados à vitória. Enquanto a fumaça negra subia sobre os porta-aviões japoneses, o oceano parecia engolir cada respiração, cada grito, cada explosão. O segundo ataque, que deveria consolidar a vitória, transformara-se em pesadelo. Aviões em chamas mergulhavam no mar, lançando faíscas que refletiam como estrelas cadentes sobre a superfície ondulante. O convés, antes meticulosamente organizado, agora era um labirinto de detritos, combustível derramado e gritos de marinheiros feridos, tentando se proteger do caos que eles mesmos ajudaram a criar. Cada instante que passava tornava impossível qualquer correção. O erro se consolidava como uma armadilha mortal.
No alto comando japonês, Isoroku Yamamoto, que normalmente comandava com frieza quase sobre-humana, começou a sentir o peso da realidade. Seus oficiais transmitiam relatórios incompletos e confusos, mensagens que mais confundiam do que esclareciam. Ele sabia que o planejamento meticuloso estava falhando, mas a extensão total do desastre ainda não era visível. A arrogância que antes os cegara agora os deixava vulneráveis. O que parecia impossível de acontecer estava acontecendo diante de seus olhos. A confiança cega se transformara em terror silencioso. Nos convéses, jovens pilotos que meses antes se preparavam para decolar com coragem inabalável, agora olhavam para o horizonte com olhos arregalados. Cada torpedo perdido, cada avião atingido, cada tripulante caído, lembrava-os de que a guerra não era um jogo de simulações ou treinamentos. Era uma realidade onde a vida e a morte se cruzavam a cada instante. A pressão psicológica era insuportável. Homens comuns agora enfrentavam escolhas que podiam custar milhares de vidas em segundos. Enquanto isso, os americanos continuavam sua ofensiva com precisão quase cirúrgica. Aviões de ataque mergulhavam em trajetórias calculadas, bombas explodiam nos convéses e hangares, destruindo aeronaves antes que pudessem ser lançadas. Cada impacto criava uma reação em cadeia, combustível inflamável alimentando incêndios que se espalhavam rapidamente. O caos japonês se tornava ainda mais profundo à medida que oficiais tentavam reorganizar defesas, mas sem sucesso. O mar agora refletia o fogo do inferno flutuante, transformando a paisagem em uma pintura de destruição e desespero. Em meio à fumaça e ao caos, surgiram erros humanos críticos. Mensagens mal interpretadas, ordens atrasadas e uma compreensão equivocada da posição do inimigo levaram a decisões fatais. Aviões japoneses, ainda carregando bombas terrestres, voavam para áreas sem alvos, enquanto torpedos permaneciam inativos, esperando serem lançados. Cada momento perdido aumentava a vulnerabilidade da frota. O detalhe ignorado, a confiança de que os americanos não poderiam antecipar suas ações, agora mostrava o custo de sua arrogância. O impacto emocional nos homens era intenso. Alguns gritavam por colegas perdidos, outros corriam mecanicamente para cumprir ordens que pareciam cada vez mais inúteis. O medo misturava-se à incredulidade. Jovens de 20 e poucos anos sentiam o peso da morte próxima, enquanto oficiais, que haviam planejado cada passo com cuidado, agora percebiam que estavam sendo engolidos pelo próprio orgulho. Cada explosão no convés inferior era um lembrete brutal de que a guerra, mesmo planejada com precisão, podia ser derrotada por fatores invisíveis e inesperados. No céu, o som de motores americanos crescia como uma nuvem implacável de aço e fogo avançando contra os japoneses. E cada mergulho de bombardeiro era calculado para atingir os pontos mais vulneráveis: hangares, convéses e aviões rearmados. Os pilotos japoneses, muitos jovens e inexperientes, eram agora vítimas do próprio planejamento e da inteligência americana. Não havia escapatória. Cada segundo tornava mais claro que a vitória, outrora certa, estava se transformando em desastre absoluto. O oceano, antes um pano de fundo calmo, agora refletia o horror. Fragmentos de navios, aviões e homens caídos flutuavam sobre a superfície, criando uma sensação de surrealidade. Oficialmente, ninguém havia previsto tamanha precisão americana, nem a rapidez com que poderiam explorar cada erro japonês. Cada detalhe ignorado, cada decisão de subestimar o inimigo agora custava vidas, destruição de recursos e o domínio do Pacífico que parecia garantido horas antes. Yamamoto e seus oficiais assistiam, impotentes, enquanto a situação se deteriorava. A ideia de vitória se desfazia diante de seus olhos. Comando e disciplina, até então sinais de força, agora se mostravam insuficientes contra a precisão e inteligência inimiga. O orgulho japonês, que os levava a acreditar em uma vitória garantida, se tornava o agente silencioso de seu fracasso. E enquanto homens lutavam para apagar incêndios e salvar o que ainda podia ser salvo, a realidade histórica se consolidava. Uma vitória iminente transformou-se no maior erro naval da guerra. E no meio desse turbilhão de caos, fogo e desespero, surgia um ponto crucial. O detalhe ignorado, o subestimar da capacidade americana de antecipar movimentos, de usar inteligência e estratégia com precisão cirúrgica, não era apenas um erro técnico, mas uma falha humana monumental. A confiança absoluta,
A obediência cega e a arrogância estratégica haviam levado a frota japonesa a um ponto de ruptura irreversível, marcando aquele dia como um momento decisivo e trágico na história da Segunda Guerra Mundial. O horror e a tensão que preenchiam o convés e os céus sobre Midway não eram apenas consequência da guerra, mas da falha humana em perceber o inimigo, em medir a própria vulnerabilidade. Cada homem, cada piloto, cada oficial agora carregava o peso da derrota que se formava diante de seus olhos, e o oceano, testemunha silenciosa, refletia a magnitude de um erro que mudaria o curso da história naval para sempre. O sol já estava alto sobre o atol quando a maré de destruição alcançou seu ápice. Os porta-aviões japoneses, outrora símbolos de invencibilidade, agora eram ilhas de fogo e fumaça, cercadas por destroços flutuantes e aviões em chamas. Cada explosão ressoava como um trovão sobre o oceano, fazendo tremer não apenas os navios, mas a confiança de todos que ainda estavam de pé. O que começou como um ataque meticulosamente planejado transformara-se em uma catástrofe impossível de conter. A arrogância e a confiança absoluta que guiavam cada decisão agora se revelavam como inimigos invisíveis mais mortais que qualquer bombardeiro inimigo. Yamamoto assistia em silêncio, o olhar fixo na linha do horizonte, tentando compreender como tudo dera tão errado. Suas ordens, escritas com precisão e intenção de criar um triunfo absoluto, agora pareciam quase inúteis diante do caos. Oficiais transmitiam informações contraditórias, relatórios de perdas crescentes chegavam em intervalos desesperadores e a sensação de impotência começava a se infiltrar na mente de todos. Cada navio perdido, cada avião em chamas, era um lembrete de que a guerra não respeita planos e que a fatalidade pode surgir do menor detalhe ignorado. No convés, os marinheiros lutavam contra incêndios, cargas de torpedos instáveis e aviões prestes a explodir. Jovens de 20 e poucos anos gritavam por colegas caídos, enquanto oficiais desesperados tentavam manter alguma semblante de ordem. Mas o medo se espalhava mais rápido que qualquer comando, e a realidade cruel da batalha se tornava impossível de negar. Cada segundo tornava-se uma corrida contra a morte, cada movimento uma aposta incerta entre a vida e o desastre. Do outro lado, os americanos avançavam com precisão letal. Seus bombardeiros mergulhavam guiados por coordenadas perfeitas e instinto aguçado, atingindo alvos críticos com eficiência quase cirúrgica. Cada explosão que atingia um convés ou hangar era amplificada pelo caos já presente. Combustível em chamas espalhando fogo, aviões colidindo e torpedos detendo-se como armadilhas mortais. A superioridade tática americana, antes subestimada pelos japoneses, agora se tornava visível e devastadora. No meio do desastre, surgiram momentos de heroísmo e sacrifício que poucos conheceriam fora dos registros históricos. Marinheiros, sabendo que suas chances de sobrevivência eram mínimas, arriscavam a própria vida para salvar colegas, controlar incêndios ou tentar mover torpedos instáveis. Alguns caíam em frente, outros emergiam da fumaça com ferimentos graves, mas a coragem humana persistia, contrastando com a falha estratégica que selara o destino da frota. Enquanto a destruição consumia o mar, Yamamoto compreendia o peso do detalhe ignorado. Não era apenas uma falha de planejamento, era a falha humana em subestimar o inimigo, em confiar demais na própria superioridade e em acreditar que a vitória era inevitável. Cada decisão anterior, desde o rearmamento dos aviões até a escolha de manter a frota dispersa, contribuíra para tornar a vitória impossível. O orgulho e a confiança, até então considerados virtudes, haviam se tornado instrumentos silenciosos de destruição. À medida que a batalha avançava, o cenário transformava-se em um quadro de caos e perda, onde cada explosão e cada fumaça contava a história de erro e consequência. O oceano refletia não apenas o fogo, mas também a magnitude histórica do momento. Uma frota poderosa, estrategicamente superior em teoria, reduzida a um caos de metal, fogo e sangue por um detalhe humano despercebido. No fim do dia, a vitória americana era clara, mas o custo emocional e psicológico para todos os envolvidos era profundo. Os japoneses sobreviventes enfrentavam não apenas ferimentos físicos, mas o peso de saber que o maior erro naval da guerra não fora resultado de combate desigual, mas de arrogância, confiança cega e falha de percepção.
O orgulho que os guiara agora se tornava cicatriz, lembrança cruel de que mesmo a mais meticulosa das estratégias pode ser destruída por detalhes ignorados e pelo instinto humano subestimado. E, enquanto o sol se punha sobre o Oceano Pacífico, a magnitude do desastre se revelava em silêncio. Navios afundando lentamente, destroços espalhados pelo mar, homens exaustos e feridos tentando sobreviver. Midway se tornava não apenas um campo de batalha, mas um memorial silencioso de erro, coragem e consequência. Cada explosão, cada decisão ignorada, cada instante de desatenção havia moldado não apenas o resultado de um confronto, mas o curso de toda a guerra no Pacífico. No convés dos poucos navios que ainda flutuavam, homens olhavam para o horizonte com compreensão tardia. O inimigo, outrora subestimado, mostrara-se mais astuto, mais paciente e mais preciso. E naquele momento, todos os envolvidos, sobreviventes e observadores, sabiam que testemunhavam algo histórico. O instante em que a confiança absoluta se transformou na ruína, e o detalhe que parecia insignificante mudou para sempre o destino da Segunda Guerra Mundial. O oceano, agora silencioso, parecia absorver os ecos da destruição que se espalhara por Midway. Os porta-aviões japoneses restantes flutuavam como esqueletos de aço queimados, fumaça ainda subindo em torres negras, lembrando a todos que aquela batalha já não era apenas um confronto naval, mas um registro histórico de erro, coragem e consequência. Cada marinheiro sobrevivente carregava o peso da derrota, não apenas em ferimentos físicos, mas em olhos que agora refletiam choque, incredulidade e a dura compreensão de que haviam sido vítimas de sua própria confiança cega. Yamamoto observava a devastação com expressão impenetrável, mas dentro dele havia consciência do desastre. Sua estratégia, tão meticulosamente planejada, fora minada por um detalhe que ele, em sua confiança, ignorara: a capacidade americana de antecipar movimentos, de transformar interceptações em oportunidades e de explorar a menor fraqueza com precisão mortal. O que deveria ser uma vitória esmagadora transformara-se em desastre absoluto, e não havia recuo possível. O orgulho que guiara a marinha japonesa tornara-se o catalisador da ruína. No convés dos navios sobreviventes, homens jovens caminhavam sobre destroços, o cheiro de pólvora, combustível e ferro queimado impregnando o ar. Alguns ainda ajudavam colegas feridos, enquanto outros permaneciam paralisados pelo choque, incapazes de processar a magnitude da derrota. Cada decisão tomada durante o dia, cada segundo de hesitação, cada escolha ignorada havia contribuído para que o que parecia inevitável fosse destruído. A realidade da guerra se revelava cruel. Não eram apenas os inimigos que causavam perdas, mas também os próprios erros humanos. Do outro lado, os americanos mantinham vigilância e segurança, impressionados com o grau de destruição causado sem a necessidade de um confronto direto adicional. Eles haviam previsto, calculado e executado com precisão cirúrgica, transformando informações em poder e poder em vitória. Cada navio japonês perdido, cada avião destruído, não era apenas um número, era a prova de que conhecimento, inteligência e coragem estratégica superavam arrogância e confiança cega. A Batalha de Midway se tornava, naquele momento, uma lição histórica de como o detalhe mais simples, ignorado, pode mudar o curso da guerra. Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, o impacto humano era inegável. Os marinheiros sobreviventes, jovens e experientes, compreendiam que aquela derrota não era apenas militar, mas moral. O medo, a pressão, a responsabilidade e o choque psicológico criavam cicatrizes invisíveis, lembrando que a guerra não é feita apenas de mapas e ordens, mas de homens que enfrentam a morte e carregam o peso das consequências de escolhas que muitas vezes escapam ao controle. O detalhe ignorado, subestimar a capacidade do inimigo, confiar demais em previsibilidade própria e ignorar sinais que poderiam mudar o curso da batalha, consolidara-se como a chave do desastre. Midway não foi apenas uma batalha perdida. Foi uma lição histórica sobre estratégia, arrogância e o custo humano da guerra. Cada explosão, cada decisão falha, cada instante de hesitação demonstrou que até os planos mais perfeitos podem ser destruídos por um pequeno erro humano amplificado pelo contexto certo. Ao final, o sol se punha sobre um oceano marcado por destruição, silêncio e memória. Midway
Tornou-se não apenas um marco geográfico, mas um monumento histórico da lição aprendida com sangue e fogo. A vitória nunca é garantida, mesmo quando todas as condições parecem favoráveis. Cada homem que sobreviveu carregaria para sempre a lembrança do que aconteceu, e cada erro, cada detalhe ignorado se tornaria parte da narrativa que a história jamais esqueceria. E assim, a maior vitória perdida da Marinha japonesa se tornou um alerta eterno para todos que olham para o passado. O triunfo pode ser decidido por uma escolha pequena, quase imperceptível, mas que carrega consigo o peso de milhares de vidas, o destino de nações e a reescrita do curso da guerra. Midway não foi apenas um confronto naval, foi a prova de que a arrogância e a confiança cega podem transformar uma vitória certa no maior erro naval da Segunda Guerra Mundial.